E você está no canal Curas e Magias. Eu sou a Rafa, oraculista, e vamos dar prosseguimento ao nosso mini curso de tarô. E hoje vamos abordar o arcano 6, o arcano maior 6, os namorados. Trazemos aqui este arquétipo para conversarmos hoje. Então, consulente, você sabe que estamos saindo da figura do sacerdote do arcano 5 e embarcando nesta figura do arcano 6. Então, nós vamos conversar sobre esta movimentação. É um degrau de evolução que o nosso arcano, lá desde da casa zero, louco ou a louca, vem galgando seu espaço, vem galgando a sua evolução diante dos degraus que ele vem passando, pelas suas experiências, pelos seus aprendizados, pelas suas autoiniciações ou até mesmo iniciações. Abordamos aqui muitos assuntos até chegarmos nesta casa 6, até que no sacerdote nós chegamos no máximo, na primazia do campo espiritual. Então, quando chegamos no sacerdote, nós estamos ali na supremacia da espiritualidade. Então, partimos da espiritualidade para trabalharmos esta carta, este arcano, pois saímos de um amor espiritual, de um amor incondicional, para o amor de Eros. Se você perceber na carta, nós temos aqui o nosso Cupido, o nosso Eros, que vem aqui com a sua flecha, e este arcano está sendo sugestionado por duas pessoas ao seu lado. Então, esta carta, este arcano, quando ele vem numa jogada, nós sabemos que o consulente, ou nós mesmos, se formos usar como já é o nosso objetivo, para uma ferramenta de autoconhecimento de cura e magia, vamos estar numa situação de dúvidas, de escolhas a serem feitas, sendo sugestionado ou por duas pessoas, ou por dois ambientes, ou por dois trabalhos, ou por dois caminhos. Sempre vai ter aqui, quando sair este arcano, uma escolha a ser feita. Consulente, então eu te convido a vir comigo e dar início à nossa aula sobre os namorados. Então, se você ainda não me conhece, eu sou a Rafa, oraculista, e venho aqui trazer este curso, mini curso, para que possamos conversar, abordar de uma forma muito básica para os leigos que nunca nem tenham ouvido falar do tarô. E eu quero saber como está a sua dinâmica, se você tem feito o seu tarô, como está o seu andamento. Se você quiser me dar o seu feedback, fique à vontade, consulente. Então vamos dar prosseguimento. Este arcano número 6, ele traz uma figura de um arcano sendo sugestionado por duas situações ao mesmo tempo. Claro que aqui a questão principal é a questão do amor em si. Partimos de um amor incondicional, de um amor espiritual, mas este amor, ele é materializado na matéria. Quando nós trazemos este entendimento, temos que ver que de um lado, se você for perceber as figuras, né, de um lado ou de outro lado, elas estão aqui vestindo as suas roupagens, elas mudam a figura do arcano do meio. Embora as figuras dos lados continuem ainda se utilizando daquelas cores do azul e do vermelho, representando a matéria e o espírito, porém o nosso arcano do meio, ele é configurado aqui, caracterizado por três cores, que é o vermelho, o azul e o amarelo, pois o amor, ele vem da criação, de um amor incondicional, espiritual, e ele atua em todos os campos. Ele atua na materialidade, na inteligência e no espírito. Então ele atua em todos os campos, em todas as dimensões, inclusive da nossa consciência. E
quando vem para um campo da materialização, é um momento que pode aqui trazer uma dúvida, porque este nosso arcano, numa interpretação, ele estará sendo sugestionado. De um lado, ele vai ter uma figura que vai representar um amor mais espiritual, um amor mais sublime. Do outro lado, vai ter um amor mais profano, um amor mais voltado à questão carnal, à questão voltada até mesmo a uma parte mais sexual. Ambos vão ter a conotação voltada, sim, para uma questão sexual. Até podemos entrar aqui como uma questão de uma magia nesta situação sexual, porém, de um lado, nós vamos entrar na questão do profano e no outro lado, nós vamos entrar na questão mesmo do amor nobre, espiritual e sublime. Por quê? Quando vamos fazer uma interpretação, nós sempre temos que analisar a sombra e a luz das cartas e também as cartas que podem estar circundando esta situação. Então, quando estamos, por exemplo, diante de um arcano 6, junto, digamos, como um exemplo, um arcano 15, que ainda chegaremos lá, o diabo, nós podemos sim interpretar como um amor mais profano, porque quando temos este arcano próximo, este que está sendo sugestionado, nosso arcano aqui, ele vai acabar querendo levar as duas situações e pode ter uma desfragmentação da sua personalidade, porque são dois caminhos totalmente distintos. Um que vai levar para um lado de uma energia mais densa e um outro que vai levar para um lado de uma energia mais leve, mais sublime e mais nobre. Então, há que trazer estas interpretações quando você vai fazer um jogo, tá, consulente? Então, se você for aqui ver, tem até a questão da inteligência divina, porque nós já passamos o nosso louco, a nossa louca, ele vem lá da casa zero e ele vem trazendo toda uma experiência. Então, ele vem, ele trabalha caráter, ele trabalha personalidade, trabalha moral, trabalha a magia, trabalha o sacerdócio, trabalha também a questão alquímica do mago, da maga, entra na imperatriz como uma questão de se adaptar, de se empoderar na vida, entra no imperador, materializa esse empoderamento, constrói o seu império, até que ele chega no sacerdote, no papa, para suavizar toda essa caminhada com a questão espiritual. E aqui é uma situação nesse arcano 6 que trazemos então a espiritualidade para atuar na matéria como uma questão aqui voltada à questão amorosa. Então, o amor, ele permeia todos os ramos da nossa vida, todos os setores da nossa vida. Por isso que quando você vai fazer uma interpretação, você vai poder sim aplicar este arcano ou para um relacionamento amoroso, mas também pode ser para relacionamento familiar, de profissão, tá? E daí você vai adaptar a situação que você vai estar consultando e você vai saber que independente da situação que estará sendo consultada, o consulente ou a consulente estará tendo que fazer uma escolha e que estará sim passando por alguma dúvida, porque estará sendo sugestionado ou sugestionada ao mesmo tempo por duas situações, tá? No mínimo, duas ou mais situações. Então, o nosso arcano do tarô de Marsella mostra essas simbologias. Temos o arqueiro que dispara a sua flecha, que conhecemos este amor de Eros como o cupido, mas sabendo que este amor, ele vem de um amor espiritual, da própria criação, tá, consulente? E aí vai se materializar aqui em forma de dois personagens ao lado do nosso arcano, sugestionando, um levando mais para uma questão espiritual e outro para uma questão mais voltada à carne, à matéria, tá? Então, no tarô convencional, nós temos aqui
que também, né, existem aqui dois personagens, no meio aqui a espiritualidade, o nosso grande anjo, né, que no caso seria aqui o próprio Eros, que vem no nosso tarô de Marsella, e que aqui já é desenhado, já traz uma outra figura desses autores, né? Então, eles trazem aqui a questão dos dois personagens já com o pé na terra, firmados, mas que tem aqui todo um amparo, toda uma situação trazida da própria espiritualidade, né? Então, quando nós entramos neste tarô, é aquele primeiro tarô que é o convencional, o padronizado, que vem depois daqueles que antigamente eram feitos à mão, mais assim manual, mais artesanal inicialmente. Então, nesse segundo tarô aqui, ele vem trazendo já toda uma mudança de uma arte, né? A arte aqui desse tarô, ele vem trazendo já novas figuras, novos símbolos, novas interpretações, de acordo com este autor. Então, traz aqui, sim, a criação, uma iluminação, mas traz também aqui as nuvens, ou seja, aqui existe realmente uma demonstração de uma dúvida que ambos personagens até nem estão conseguindo verificar. Eles estão aqui entre as nuvens, um olha para o outro, mas é como se tivesse até mesmo aqui algo que eles não estão conseguindo ver, algo que está até uma névoa sobre aqui as situações onde eles estão tendo que fazer as suas escolhas. Se você for ver, ao lado desses dois personagens tem duas árvores. Essas duas árvores, elas vêm de acordo com a natureza e elas também trazem aqui, ó, são árvores diferentes uma da outra e que trazem elementos da natureza, onde esses personagens se conectam com esta natureza, porque traz realmente uma situação que, de um lado, como seguimos nesta primeira interpretação, algo que vem do espiritual, mas que vem se plasmando na matéria, algo que traz até mesmo uma mudança, uma transmutação, porque de um lado, uma árvore, se você vê, é como se ela estivesse até pegando um fogo, são vários foguinhos. Na outra, ela está realmente com folhas, mas tem até mesmo uma cobra, que tem a nossa simbologia da saúde, do desejo, da cura, da transmutação. Então, a cobra aqui, ela tem muitas conotações, mas também pode significar o desejo, a curiosidade, o ímpeto e também uma transmutação, né? Uma transformação que traz esta figura aqui. De um lado é um amor mais com desejo, mais carnal, mais sexual. E do outro é um amor mais assim espiritual. Este fogo que eu vejo aqui e que você também vê é um fogo realmente do espírito. Então, o amor, ele vem de uma chama espiritual. E quando ele vem e encarna na matéria, de alguma forma, seja por algum desejo, por uma pessoa que se apaixona por algo ou por alguém, ele vem para uma questão, até mesmo, consulente, aqui, dependendo da situação, como já passamos pelo Papa, algo que vem até com um equilíbrio, um abrandamento, tá? E por isso, este arcano, ele fica sugestionado e entra até em dúvida entre os caminhos que ele segue, tá? Vejo aqui também a situação que nós podemos trabalhar com o tarô egípcio, que é também na mesma proporção. Todos eles trazem, né, o nosso personagem sendo sugestionado por duas situações e o arqueiro lá em cima. E as três fases aqui da consciência,
da espiritualidade e da magia, que nós temos a alta espiritualidade, a baixa espiritualidade, a espiritualidade intermediária. Nesse tarô egípcio aborda aqui essas três divisões. E também podemos aqui falar da matéria, da inteligência divina, tá? E do espiritual. Então, nós podemos abordar também a magia nesta questão. Uma alta magia, uma baixa magia também. Mas aqui nós entramos também, consulente, numa magia mais voltada para uma questão de uma materialização amorosa, como falei, a magia do amor, uma magia sexual, uma magia que você pode trabalhar dependendo ali do jogo que você vai estar abrindo, sabendo que de um lado vai ter uma questão mais nobre, mais sublime, um amor mais leve, mais espiritual, e do outro vai ter um amor mais carnal, um amor mais com desejo, um amor mais voltado ao lado profano do ser humano, tá? Então é muito importante pegar esta essência desta carta, independente das figuras que nós vamos ver aqui dos autores, você vai então adaptar e vai poder também trazer aqui as configurações de cada carta e de cada autor. Então, nós temos agora aqui o tarô, por exemplo, Gatos e Oráculos, que são os felinos, que trazem também a figura aqui de dois felinos. Aqui também tem uma maçã, que neste caso significaria o desejo, a curiosidade, a um outro felino aqui do ladinho. É como se este felino tivesse aqui com a sua parceira, né? E aqui ele está com esta parceira, agarradinho, juntinho, mas o olho dele, o corpo dele, tudo voltado para essa outra felina que está aqui e que também aqui mostra um desejo, mostra uma curiosidade, mostra um interesse. Então, é algo aqui, o nosso arcano está sugestionado. Ele está numa situação, mas está de olho em outra situação. Temos também aqui o arco, que desce com a emanação do espírito. Temos também toda uma natureza em volta. Temos aqui uma situação, claro, de uma sugestão, de um sugestionamento que este arcano passa. É como se ele estivesse em um lugar, mas querendo estar em outro. É como se estivesse com uma pessoa, mas querendo estar com outra, tá? Então, é essa interpretação que nós podemos fazer aqui. E que vai se apegar aqui a um contato maior com uma natureza, a sua própria natureza e a natureza que rodeia, para que possa tomar uma decisão mais acertada. Pois tudo que acontece é permissão da espiritualidade, né, consulente? E também dos planos de alma que temos. O amor é muito importante trazermos para uma situação, até mesmo de conhecer a origem do amor. Porque o amor, ele é espiritual. E quando ele vem para a criação, ele acaba caindo, quando falamos, por exemplo, de um lado, um amor mais espiritual, um amor mais nobre, mais leve, mais sublime. Do outro lado, o amor ele entra na questão profana, porque aí vamos poder também falar de sentimentos mais densos, que vêm através de um amor, de uma paixão, digamos, né? Então, é claro que tudo vai ser interpretado com as cartas que vão estar ao lado desta figura do arcano 6. Então, é muito importante, por isso, dominar esta essência, tá? Vejo, então, também aqui a necessidade de mostrar para vocês agora que o tarô dos orixás, tá? Ele traz como o arcano 6 o nosso Oxóssi. O pai Oxóssi, ele é um caçador, um Odé. Ele traz uma energia das matas, da floresta. Por isso que é muito importante esta situação da conexão também da natureza interna e externa.
O autor aqui deste tarô dos orixás entendeu que o nosso pai Oxóssi estaria situado neste arcano 6 por conta que tem aqui a situação também do arqueiro e o nosso pai Oxóssi, ele é realmente um caçador, ele tem o seu arco e flecha, ele é aquele caçador que ele caça com uma flecha só. Ou seja, aqui é uma situação de foco, de decisão, acertada, entendeu? Porém, traz um sugestionamento entre dois caminhos. Então, se você vê, ele está aqui meio indeciso, é até assim trazido para um entendimento, independente das linhas religiosas que trabalham a força dos orixás. Como vocês sabem, aqui nós trabalhamos a energia pura do orixá, independente de denominação religiosa, tá? Então, aqui há quem diga também que filhos de Oxóssi são indecisos, são aquelas pessoas, né, que também não conseguem fazer escolhas, querem assim meio que abraçar o mundo. Então nós sabemos, né, pela experiência, quando temos uma pessoa assim voltada com uma energia desta natureza, é uma pessoa já por natureza indecisa, uma pessoa que não consegue muito fazer escolhas, tem problemas em fazer escolhas, é uma pessoa que gosta de fazer até mesmo, juntar, não gosta de dividir ou de fazer escolhas, gosta apenas de, por exemplo, assim, é uma pessoa que gosta, sabe, de manter as relações. Não gosta, assim, de ter exclusões, de fazer, escolher uma ou outra. Não, eu quero tudo, sabe? Alguém que quer realmente abraçar o mundo, que tem problemas com escolhas. Pessoas já que têm algumas indecisões por isso, porque gosta realmente de que some, não que se divida. É alguém que gosta de abarcar todas as coisas para si, entendeu? Que acha que não precisa descartar algo ou deixar algo de lado para ter outra coisa. Pessoas que têm realmente uma mentalidade de atração muito atrativa e que gosta realmente de ter, assim, não ter que fazer escolhas, é isso. Pessoas que se for para fazer escolhas tem problema, entendeu? Gosta realmente de ter aí, querer abraçar aí todas as situações. Só que em alguns momentos temos que fazer escolhas, né? Em alguns momentos nós temos que nos posicionar, em alguns momentos nós temos aí que seguir um caminho ou outro, porque você veja, tem até uma história, né? Quando você tem dois barcos, digamos, e você coloca teu pé em um barco e um pé em outro barco, o que pode acontecer? Se os barcos forem andando, a pessoa vai vai rasgar a pessoa, porque não vai ter como ir em dois barcos, ela vai ter que ir em um barco. Isso aí é um exemplo, né? Claro, assim, bem básico, mas para que você entenda o que eu tô falando. Muitas vezes desfragmenta a personalidade da pessoa, porque eu vejo aqui que muitas vezes, se você vai estar numa consulta, você vai perceber que a escolha, uma escolha é muito diferente da outra. Entendeu? Então não tem como ficar com as duas escolhas. Uma escolha vai elevar e a outra vai deixar a pessoa fixa no lugar, entendeu? Então é algo que tem que sim ser levado para um campo de uma escolha, tá? Só que quando nós vamos fazer uma leitura, nós vamos falar para a pessoa, vamos perceber que estamos nesta escolha, mas muito importante, consulente, você não falar qual é a escolha que a pessoa, tipo, qual é o melhor para a pessoa, porque aqui entra a questão de livre-arbítrio. Então, podemos indicar que existe uma escolha, que existe uma decisão a ser feita, mas que está dentro do livre-arbítrio, da experiência e da vontade daquela pessoa e o objetivo naquele momento do que ela vai escolher, tá? É muito importante isso. O Oxóssi, ele também é um guerreiro e ele conseguiu eliminar
toda uma situação de feitiçaria numa aldeia. Existe um mito, existem mitos dos orixás. E é contado essa história que a mãe de Oxóssi vai e faz uma oferenda, né, para as feiticeiras, para as adjés. E neste momento elas se desconcentram da situação que está lá acontecendo na cidade. E ele, o Oxóssi, vai com uma flecha só e consegue atirar era um pássaro, um grande pássaro que estava invadindo a aldeia, e falavam, pensavam ou até mesmo sabiam que era uma questão ali da feitiçaria. E a mãe de Oxóssi foi lá e fez uma oferenda, né, para os espíritos da natureza, para essas senhoras, e acabou aí que no momento elas estavam olhando para esta oferenda, distraíram-se, e Oxóssi foi com uma flecha só e atirou e conseguiu libertar toda uma aldeia de uma maldição. Então, eu vejo aqui também a necessidade de mostrar para vocês essa questão de uma vitória. Então, assim, quando você está diante de uma escolha, claro, as escolhas mais acertadas podem ser, sim, de uma forma mais orientada, de uma forma mais direcionada, mais focada, tá? Com uma ajuda, sim, de uma espiritualidade. Quando estamos nesse tarô dos orixás, aqui tem totalmente uma interferência espiritual, tá? Para que possa ter uma escolha mais acertada. É um momento até, consulente, que quando você vai fazer uma consulta para você ou para alguém, você vai perceber que aquela consulta oracular vai te dar as tendências naquele momento, mas que a verdadeira decisão acertada, ela vai partir realmente do teu interior, do interior da pessoa, de acordo com o que é a vontade e o desejo da alma da pessoa, do coração da pessoa naquele momento, tá? Porque também fala-se que Oxóssi, ele é uma pessoa, ou uma pessoa não, um orixá, um ser, né? Uma força da natureza, que traz muita paixão, que traz muita atração, que traz, assim, uma questão de amorosidade, sabe? É um orixá que também trabalha com a magia, ele tem ligação com a floresta, com a mata, com o orixá Ossan, o patrono das folhas, né, de toda a flora, e ele também aprendeu e também ensinou toda uma questão de magia. Tem aí também ligação com Ogum, que é voltado a uma questão do trabalho, então ele é sim voltado para uma questão mágica, de magia também, Oxóssi, tá? Esta energia, falamos, pura do orixá, independente da religião e do segmento religioso que você siga, tá, consulente? Como vamos então entrar nessa questão das feiticeiras, eu hoje vou introduzir mais um tarô para estudarmos as figuras, que é o tarô das bruxas. Então, o tarô das bruxas traz também aqui os amantes, traz a figura de duas bruxas ou dois bruxos, ou uma bruxa e um bruxo. São dois personagens que são aqui voltados para feitiçaria, para bruxaria, é o tarô das bruxas. E que estão aqui, claro, juntando os esforços e trabalhando com toda uma magia, toda uma força da natureza. Aqui existe uma questão até mesmo do fogo, que é o fogo do espírito. E se você for ver, junto, próximo ao fogo, tem os dois gatos, os dois felinos, que pertencem a esses dois bruxos ou estas duas bruxas, trazendo aqui os felinos que acompanham nesta jornada e também toda a natureza em volta, porque a natureza, ela parte de uma questão externa, mas também uma questão interna, que abordamos as duas naturezas. Os rabinhos dos gatinhos faz um coração. E aqui nós temos uma união de forças, é como se essa decisão já estivesse pronta para ser feita. E que há uma união de forças, uma união de esforços que transcende até mesmo
a própria vontade deles, entendeu? É algo que já vem da própria alma, é algo que vem do próprio espírito, é uma cura que eu vejo aqui nesta interpretação consulente e que vem realmente de um amor espiritual, tá? Então é muito importante quando vamos abordar este arcano 6 dos namorados e saber dessas situações das escolhas e que não podemos interferir, tá? Por isso que quando vamos abordar muito sobre magia, sobre feitiços, né, que nós falamos lá da baixa magia, falsa magia, é muito importante porque nessa questão amorosa muitas pessoas fazem magias, né, para amor, para paixão, para segurar uma pessoa, para amarração amorosa. Aqui é muito importante falarmos dessa situação, porque quando vamos trabalhar aqui, digamos, tá? Trazendo para um campo de um feitiço, de uma magia mais contagiosa, uma falsa magia, ela interfere exatamente no que esta carta traz de mais sagrado, que é o livre-arbítrio, que é a escolha, que parte do coração, que parte da vontade da alma, que parte da vontade do espírito da pessoa. E que quando se faz uma magia dessa, um feitiço, mexe exatamente nesta parte do livre-arbítrio. E é quando uma pessoa se sente presa, se sente até mesmo assim, confusa, e para toda a vida da pessoa, porque o amor ele comanda todos os ramos da pessoa, todos os âmbitos, todos os setores. Quando se faz uma amarração amorosa para trancar uma pessoa, para amarrar uma pessoa, você acaba amarrando todos os âmbitos da vida desta pessoa. Quando você vai ver, a pessoa está com você, mas é uma pessoa que é como um zumbi e é uma pessoa que vai perdendo tudo com o passar do tempo, até mesmo a sua identidade, a sua personalidade, mas também questões materiais, tá? Uma pessoa que fica aí em problemas financeiros, problemas profissionais, pode ter problemas com relacionamentos em todos os níveis, inclusive familiar. Tem muitas perdas quando ocorrem estas coisas, porque está mexendo com o livre-arbítrio e está desviando a pessoa do seu destino. Porque quando falamos também em arcanos maiores, estamos sim falando em destino, porque existem consulente. Quando vamos trabalhar com oráculos, nós estamos lidando com iniciantes e iniciados. Quando falamos com arcanos maiores, nós estamos falando com uma questão de um arcano iniciado, tá? Aqui é a energia de iniciação, de auto-iniciação. E quando estamos lidando, às vezes, não sempre, mas muitas vezes, numas interpretações, digamos que vamos ter arcanos menores, por exemplo, estamos falando ali com questões de iniciantes, tá? Então, nós podemos já fazer esta diferenciação. Quando tem arcano maior, é sempre voltado à questão de destino, a questão de escolhas de alma, contratos de alma que já foram feitos antes mesmo até da pessoa reencarnar. Então, aqui é tudo questão de destino. Então, quando trabalhamos com questões de magia, aqui nessa situação, ou uma falsa magia, um feitiço, é algo que vai então interferir no livre-arbítrio, que é o que é mais sagrado nesta interpretação, tá, consulente? Então, eu vejo também aqui a questão de você, consulente, perceber o que você também vai poder lhe trazer da sua experiência para esta interpretação, tá? Porque existem, digamos, aqui do orixá, né? Quando você vai trabalhar com orixá puro, digamos, tá? Digamos assim, você vai fazer uma consulta para alguém, mas dentro da questão do orixá, existem caminhos dentro do orixá que traz caminhos duplos, onde as pessoas que você vai estar fazendo aquela consulta, a natureza daquela pessoa já é dupla, entendeu? É uma pessoa que pode já ter nascido com esta inclinação
de ter dois relacionamentos ou mais relacionamentos. Uma pessoa que não consegue ficar em apenas uma profissão, ela tem que ter duas ou mais profissões, duas ou mais ocupações. Uma pessoa que pode ter muitas habilidades, entende? Não só uma habilidade, duas habilidades, são pessoas que desenvolvem mais habilidades. E isso é estudado dentro da questão do orixá, tá? Porque existem caminhos dentro da questão dos orixás, porque vocês sabem, né, que quando vamos ver em questões individual, o mais acertado em questão de orixá é ver com búzios, tá? E dentro dos estudos com búzios, nós vamos ter a questão aqui que existem pessoas que têm realmente caminhos duplos. Então, nós não podemos também julgar, tá? Porque se você vai atender, por exemplo, ou vai também estar numa situação desta, onde você está sendo sugestionado por duas ou mais pessoas, e existem, dependendo da configuração de outras cartas, pode ter sim a vontade e o interesse desta pessoa levar estas duas ou mais relações ao mesmo tempo, é algo que nós não podemos trazer para um julgamento pessoal, porque pode ser da natureza da pessoa ter aquela vida, mas ter uma vida meio que paralela, ou ter outras formas de se colocar no mundo, entende? Então, tudo isso tem que ter uma percepção maior, para que não traga um julgamento, falando, poxa, mas essa pessoa, nossa, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, tá traindo e tal. Não, mas às vezes na cabeça da pessoa, ela estar com duas ou mais, ou também tem questão cultural, tá? Porque orixá, você sabe, é de o estudo, toda uma vivência da questão de natureza do orixá, vem de um outro país, de uma outra cultura. Então, também há que ter esse entendimento, tá, consulente? Isso é muito importante, porque no momento que vamos fazer uma consulta, primeiro que nós temos que ter conhecimento, tá? E outra, que nós temos que ter experiência. E também temos que ter muito discernimento para não julgar a pessoa, porque existem pessoas que têm sim naturezas duplas, tem pessoas que têm natureza de ter mais habilidades, uma pessoa que não consegue ter só uma profissão, uma pessoa que se satisfaz tendo duas ou mais profissões para trabalhar, tá? Pode ser uma pessoa que não se sinta satisfeito com um relacionamento, uma pessoa que possa querer ter mais de um relacionamento. E aí também é bom, porque a pessoa que vai estar sabendo disso, se ela não concorda, é só a pessoa desviar do caminho da outra, né? Mas não é, por exemplo, nós que vamos dizer isso. Olha, essa pessoa aqui, ela é voltada para uma inclinação de ter mais relacionamentos ou de ter mais escolhas, e que é uma pessoa que não vai conseguir se fixar em uma situação só. Aí não podemos julgar esta pessoa, entendeu? Como se fosse mau caráter, como se fosse uma pessoa com personalidade desviada. Não, eu penso, né, que pela interpretação, pelo conhecimento, e que existe sim essa possibilidade, inclusive nos caminhos dos odus, dos orixás, pessoas com naturezas duplas, pessoas que já nascem assim, tá? Elas não se tornam isso, elas já nascem com esta capacidade, tá bom? E que não é, claro, muito entendido dependendo da questão cultural que você viva. Mas se você vai fazer atendimento, até mesmo para você também se entender, é bom que você tenha, sim, pelo menos um conhecimento básico sobre essa situação, principalmente quando se fala em questão de orixá, tá bom? Aqui também existe uma situação que, quando trazemos para um campo de materializar este amor de Eros, porque é um amor de Eros, né? Um amor que pode se voltar tanto para uma paixão com desejo mais carnal, ou para uma situação mais espiritual, um amor mais sublime, mais leve. É também importante aqui saber a situação dentro da inteligência divina, tá? Porque aqui a pessoa também vai se utilizar de uma racionalidade, mas vai
ter que fazer a sua escolha de acordo com o seu coração. É como se fosse uma ligação entre o coração e a mente, mas a consciência ligada a mente, né, do ser humano ligada a uma consciência ainda divina, tá? Algo ainda acima, que é essa inteligência divina que traz aqui, inclusive, no campo do amarelo, porque as cores, elas também querem significar, né? Todas as cores das cartas significam também, têm significados, tá? Então, aqui mostra também a questão dos fluidos vitais, tá bom? Para que possamos também saber que tudo, independente da escolha da pessoa, ela está vibrando num campo espiritual. Então, consulente, aqui é isso que você vai ter que ter basicamente este conhecimento para você poder saber que tudo emana do espírito. Mesmo que as escolhas sejam as mais profanas, é algo que vai vir de um espírito maior para ser trabalhado, tá bom? Então, vejo também aqui até mesmo uma questão que pode envolver tentação, porque a cobra na árvore também fala da questão da tentação. Inclusive aqui no Gatos e Oráculos, em vez da cobra, eu coloquei uma maçã. E daí vai também ter esta interpretação, como se fosse uma tentação também, tá? Esse lado mais profano é como se fosse uma tentação também. Então, tudo vai depender do contexto, aonde você vai estar enquadrando esta interpretação. Mas saber sempre a essência de cada carta, seja qual for o oráculo ou o tarô que você vai se utilizar no momento, a essência mais básica desta carta é isso, tá? É este amor espiritual que vem para o mundo de uma forma a se materializar, e ele acaba trazendo um sugestionamento para o nosso arcano. Ele vai trazer este amor espiritual para acoplar na terra, na matéria, e que vai aqui trazer uma situação até mesmo de ter que fazer uma escolha. Porque ele vai em determinados momentos da vida estar mais atraído por questões mais carnais, mais sexuais, inclusive mais passageiras, mais efêmeras, porque são desejos que passam, uma vez satisfeitos, eles passam, né? E uma outra situação que é de um amor mais sublime, mais espiritual, onde existe realmente uma construção, até mesmo de um relacionamento, de algo mais duradouro, de algo mais fixo, de algo mais consolidado, tá? Então é isso também que você vai poder extrair da interpretação destas cartas. Um fogo do espírito que vem para que possa até mesmo transcender quando a pessoa já está num grau evolutivo maior, até transcender esta questão mundana do desejo carnal, do desejo mais assim sexual, mais voltado para a questão ali profana, entendeu? E voltando também, a questão pode ser sim de traições, porque aí se você está diante de uma pessoa, digamos, que aí não concorda, tá? Sabe que a pessoa que está lidando ou a própria pessoa que vai consultar tem essa natureza dupla, é alguém que ou vai se autoconhecer e saber que tem esta energia, ou vai conhecer a outra pessoa e saber que essa outra pessoa tem essa energia. E vai do consulente querer embarcar na situação ou não, tá? Porque aqui também pode sim, dependendo da carta que circundam, falarmos sim de traição, tá? Incluindo, digamos, triângulos amorosos, pessoas que podem estar em dúvidas aí nas relações, tá bom? Porque também não é todo mundo que vai ter aquela natureza dupla que eu falei. E também a cultura, né, consulente? Porque independente da cultura que você vai estar ali, se você estiver numa cultura que não aceita essa situação, aí mesmo que a pessoa tenha uma natureza dupla, é uma pessoa que vai ser incompreendida. Mas se ela tiver esse conhecimento dela mesmo, já é um grande avanço. Bom, consulente? Então é isso, independente
do autor do tarô que você for se utilizar, a essência é esta, tá? É um amor que você vai estar trabalhando da criação, um amor incondicional, que ele vem para se materializar na matéria. E quando ele toca a pessoa, é um fluido vital, porque nós já estamos saindo da figura do sacerdote, que é o máximo da espiritualidade no jogo do tarô. Então, quando ele passa para os enamorados, ele já está mais sublime, ele já está mais espiritual. Então, é uma pessoa que quando vier uma sugestão, uma situação para ele escolher entre uma relação, digamos, mais espiritual, uma relação mais leve, mais nobre, mais sublime, é alguém que já também vai ficar em dúvida com outros relacionamentos que tragam uma carga mais densa de volúpia, de luxúria, de desejo, voltado mais para carnalidade, entendeu? Mais para o profano mesmo do ser humano. Então, porque quando ele vem, ele já está eclipsado, tá? Esse arcano, ele é eclipsado por essa energia espiritual maior, tá? Porque nós estamos já num caminho. Então, quando chega no sacerdote, é quando a espiritualidade toma conta completamente da matéria. E quando entramos no arcano 6, é quando essa espiritualidade, ela vem para a matéria e começa a deixar a pessoa já numa nova energia, numa nova percepção. E por isso é normal que comecem a aparecer dúvidas e novas sugestões, novas experiências, até mesmo mais brandas, mais leves, entendeu? Porque se você vem de uma situação onde você vai se consultar ou vai consultar alguém para alguém, e você vai ver esse arcano na mesa, você vai já também ter a percepção de que esta pessoa é uma pessoa que já está espiritualizada e é uma pessoa que já não vai se adaptar até mesmo uma compatibilidade energética, se é que essa pessoa vai continuar tendo esses relacionamentos mais carnais, entende? Daí talvez por isso até que a pessoa não esteja nem se reconhecendo e procure um oráculo para saber o que está acontecendo, entende? Então, tudo isso há que ser levado em consideração, tá? E daí você vai sim estar aí tendo esta abordagem dependente do tarô com esta essência básica para todos, tá bom? Inclusive, esta questão das bruxas, das feiticeiras, elas trazem a questão de relacionamentos homoafetivos, tá? Porque daí também, quando você vai fazer uma abordagem, uma consulta, também há que não ter aí esse preconceito. Tanto é que esse tarô das bruxas é um tarô super, assim, digamos, perto deste tarô de Rider aqui, é um tarô que é mais novo, né, mais jovem. Então, esse aqui é mais antigo, tá? E daí, esse aqui já traz mais, por exemplo, como hoje a nossa sociedade já é mais interpretada, né? Que daí já também podemos incluir essa situação dos relacionamentos homoafetivos. Tanto é que ela coloca aqui os amantes. Você pode interpretar aqui como duas bruxas, dois bruxos, ou uma bruxa e um bruxo, tá bom? Traz esta liberdade aqui, esta interpretação, tá bom? Esta é a visão das autoras para esta carta. Então, eu só coloco aqui um plus a mais do que eu entendo dos jogos quando eu faço, quando eu abro, né, para as consultas. Então, a gente vai tendo aí novas experiências, novos entendimentos, até porque quando você vai criar o seu próprio tarô, você vai colocar sim aí, dependendo das suas experiências, dos seus entendimentos, você vai colocar sim a sua experiência. Tanto é que tem situações aqui que tem uma luz que vem natural, né, da criação, e eu até coloquei aqui uma situação, né, de uma lamparina, que é como se tivesse também diante de um sentimento mais puro, verdadeiro, e também do outro lado um sentimento mais raso, mais superficial, entendeu? Alguém que pode, assim, por exemplo, até uma parte da vida ter vivido situações e relacionamentos rasos,
onde não teve um aprofundamento maior, tá? Como se fosse, por exemplo, você vai ver uma mariposa, digamos, ela vai ali, ela procura a luz, né? Mas quando ela vai na lâmpada, ela procura aquela lâmpada, só que é uma luz falsa, ela acaba até morrendo, né? Então, é a diferença entre uma questão verdadeira e uma questão falsa, superficial. Também dá para ter essa interpretação. Quando eu trago no meu tarô, Gatos e Oráculos, eu trago também esta interpretação de algo mais superficial, que não está já satisfazendo aqui, né, o nosso felino, o nosso arcano, tanto é que o nosso arcano está olhando para o outro lado da cerca, né, que está aí até com uma tentação para que possa ir para uma outra situação, tá? Porque está sendo tocado pela espiritualidade, está percebendo melhor até mesmo a sua própria energia e onde está, pode estar sim havendo uma incompatibilidade energética naquele relacionamento, naquele trabalho, naquela família, naquela situação. E por isso abre a brecha, por isso abre uma nova porta, um novo portal, para que se olhe outras situações além daquela que está vivendo. Bom, até porque a própria consciência, a própria vontade da pessoa traz essas materializações que vêm da própria espiritualidade, da própria vontade da alma da pessoa, tá, consulente? Porque tudo que acontece no mundo é pensamento, é emanação do nosso espírito, é acordos de alma, são situações que nós já fomos, assim, de uma forma ou de outra, nossa alma já quis trabalhar aqui na Terra. Então, tudo isso aqui pode se levar em consideração, inclusive destino e missão. Bom, consulente? E aí, por hoje, nós vamos ficando por aqui neste arcano, sabendo que o que precede este arcano vai ser o arcano do carro, que é o próximo arcano que vamos estudar. Eu vou dar mais um tempo agora para vocês poderem, né, se estiverem confeccionando o tarô de vocês, poderem trabalhar nesse tarô, nessa carta, nesse arcano, e aí nós vamos passando, né, para os outros sucessivamente. Então, agora o próximo é o carro, porque aí, no momento que o nosso arcano, os enamorados, ele começa, vem para a mentalidade dele, uma escolha, uma decisão. Quando entramos no carro, no arcano 7, é quando aquela escolha já foi feita e o nosso arcano já está tomando o rumo dele. Tendo que, claro, ali sempre vai ter que trazer as rédeas na mão, porque todo carro, todo arcano do carro vai ter ali 2 cavalos, ou 2 leões, ou 2 animais, que vai significar os instintos, tá? Porque aí nós estamos já saindo da questão ali que já veio espiritual, tocou, né, os nossos arcanos, uma pessoa que já tem essa experiência, uma cura, uma magia já se faz, ele faz essa escolha e parte para a ação, tá? Nós estamos já em questão de materialização desde o imperador. Então, quando entramos no sacerdote, a espiritualidade suaviza esta materialização do imperador. Quando ele vai atuar na matéria, ele já começa a sentir dúvidas do seu estado atual. E quando ele faz a escolha, é o momento que ele avança já com as rédeas na mão do controle da situação, entre o instinto e a emoção, entre a emoção e a razão, entre a matéria e o espírito. Ele já vai para, entendeu? O rumo dele, o objetivo dele, ele já vai direto na situação, na determinação de alcançar aquele objetivo que ele quer. Então, saindo dos namorados, nós vamos então para esse arcano 7, que estudaremos na próxima aula, consulente. Então, é isso, porque é muito importante, né? Você saber, como eu sempre digo, da onde estamos vindo e para onde estamos indo, para não ter problema de se perder no caminho. Então, sabendo disso, fazendo essa escolha, você sabe que o nosso arcano vai estar indo, então, para um
uma viagem, digamos, uma viagem, uma jornada na vida, aonde ele vai pegar aí um caminho com determinação, depois que uma escolha já foi feita, tá, consulente? E quando nós estudarmos o carro, você vai ver a importância dessa escolha ser um único caminho, porque quando vamos trabalhar no carro, você vai ver que esses animais que levam a carruagem, ela é um que vai para cá e um que quer ir para lá, mas o arcano ele tá aqui segurando firme para que andem numa linha só. E é por isso que eu digo que quando existe duas ou mais opções e a pessoa não acaba não escolhendo, tendo problema de escolha, pode desfragmentar a personalidade, porque são muitas vezes situações opostas. Entende? Que vai realmente precisar do discernimento, da percepção e de um livre-arbítrio para esta escolha. Então, por isso é muito importante, tá, consulente, ter conhecimento da nossa própria natureza, nos autoconhecer, porque se você for esta pessoa, ou estiver lidando com essa pessoa que tem esta natureza dupla, tem que trazer isso para um entendimento. Porque senão a pessoa não vai conseguir entender e não vai se entender dentro das dinâmicas que vive. Entendeu? Então é isso que é muito importante a gente trazer para este conhecimento. Bom, então, consulente, hoje é isso, a nossa aula do mini curso de tarô. Espero que você esteja gostando e quero sim o teu feedback da situação, tá bom? E vamos ficando por aqui. Eu te convido a se inscrever no canal, consulente, se você ainda não é inscrito. E vamos daí trazer a próxima aula. Eu estou dando um espaçamento maior entre as aulas, consulente, porque eu também estou revivendo todos esses arcanos. E como eu falei para vocês, é muito importante quando vamos fazer o nosso tarô, nós vivermos, nós ancorarmos, nós incorporarmos esta energia na nossa vida e ver a experiência que você está passando com relação a esta energia. Que energia está trazendo para a tua vida? Esta carta, esta cocriação, esta arte, este desenho, este conhecimento, este estudo, e também há que incorporar no teu dia a dia, porque diante dessa questão da experiência, que você vai poder ter um domínio maior no entendimento desta carta quando você for, e das outras cartas, né? Que quando você for jogar o seu tarô. Tá bom? É muito importante você estar sempre ligado daí nos sinais, no que te acontece, sabe? O que brota do teu ser, o que vem de fora também, tá? O que você está atraindo, o que também pode estar saindo da sua vida, porque também quando você vai entrar numa experiência dessa, com certeza vai ter uma cura, tá? Vai ter uma cura, porque é uma ferramenta de autoconhecimento, de cura e de magia que estamos aqui trazendo, né, nesta dinâmica. Então, é muito importante, sim, você estar incorporando esta energia. E como eu estou dando estas aulas, eu estou aqui revivendo todas essas energias. Então, é muito importante também nós estarmos aí no tempo, né? No passo, conforme vai a energia dando um impulso para a gente estar aí agindo e trazendo esses conhecimentos. Tá bom, consulente? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Gratidão por tudo até aqui e até a próxima, consulente.